Amém. Louvado seja Deus por esses momentos de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu espero que você tenha também entoado, aberto os seus lábios e entoado louvores ao Senhor, né? Pois Ele merece todo o louvor dos nossos lábios, assim como Davi nos ensina no livro de Salmos. E nós vamos, neste momento, ouvir da palavra do Senhor. Eu quero convidar você mais uma vez a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos de 8 a 12. É a nossa mensagem nessa noite, aonde nós estamos ali na igreja, na congregação Esperança, estamos expondo a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, e nós estamos aqui agora no capítulo 3, versículos de 8 a 12. E trazendo esta mensagem de esperança em meio ao sofrimento, visto o tempo que nós estamos vivendo, tempo de pandemia, tempo de reclusão social, tempo de usar máscaras e se afastar das pessoas, aonde nós nos sentimos preocupados, ansiosos, angustiados e sofrendo, às vezes sozinho em casa, e nós estamos vendo estes sofrimentos e como encontrar esperança em meio ao sofrimento. E Pedro vai nos trazer estas informações ou trazer este ensino de Deus para a nossa vida, para assim observarmos e buscarmos ao Senhor neste sentido. Vamos ler então a 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos de 8 a 12, que diz assim: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Até o versículo de número 12 para a nossa exposição nessa noite. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, Tua palavra está aberta diante de nós e desejamos, ó Deus, que o Teu Espírito nos guie, nos ilumine, nos prepare, nos capacite a enxergar e perceber, ó Deus, a viva, santa e bendita palavra do Senhor diante de nós. Assim, ó Deus, que o Teu Espírito nos auxilie a compreender esta palavra e praticá-la, vivê-la, pois, ó Deus, não queremos de forma nenhuma que esta palavra fique somente na leitura, fique somente no entendimento, mas que ela se torne algo vivo nas nossas vidas todo dia. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa o Teu povo nesta noite, que estão, ó Deus, nos acompanhando conosco essa transmissão, que cada um, ó Deus, seja edificado, seja, ó Deus, transformado, seja atingido pela palavra do Senhor, que seja o Senhor falando aos corações e que o homem, ó Deus, se cale, mas o Senhor seja a voz mais ouvida e mais audível nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos ali expondo para a nossa congregação a carta de Pedro, e eu queria antes de entrarmos aqui neste texto que acabamos de ler, dar um pequeno resumo aqui do que nós vimos até agora, por que nós chamamos esta carta, ou chamamos esta exposição de esperança no sofrimento.
Pois Pedro vai trazer aqueles irmãos ali, que no capítulo 1 ele diz que são eleitos, mas forasteiros da dispersão, e ele fala ali de 5 regiões, onde aqueles crentes, aqueles irmãos queridos, foram dispersos para aquelas regiões. Ele então chama aqueles irmãos de eleitos, de chamados, de regenerados para uma viva esperança, como o versículo 3 do capítulo 1 nos diz. Eles foram chamados para uma viva esperança. E ele chama também estes irmãos a se exultar, a se alegrar, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ainda que aqueles irmãos fossem irmãos queridos e buscassem o Senhor e fossem eleitos do Senhor, passavam por provações, por breves provações, mas passavam. Provações grandes, provações e lutas difíceis, de pessoas más, de pessoas que causavam males ao povo de Deus. E ele então, Pedro, instruído, inspirado pelo Espírito Santo, ensina e orienta aqueles irmãos a viverem uma vida santa, que no capítulo 1 ele chama esses irmãos a ficarem sóbrios e esperarem na graça, no versículo 13. Ele chama aqueles irmãos a largarem as paixões que eles tinham anteriormente na ignorância. Paixões carnais, antes que Cristo transformasse seus corações, uma vida de carnalidade, uma vida sem Cristo. E ele chama os irmãos, larguem tudo isso, não voltem para esta vida, mas pelo contrário, sejam santos como o nosso Pai é santo. E ele vai lembrar aqui do livro de Levíticos, no versículo de número 16 do capítulo 1. E ele vai ensinar esses irmãos sobre o sacrifício de Cristo, que foram comprados pelo sangue de Cristo e não por obras fúteis dos pais, dos antigos, que então faziam só tinham pecados, mas pelo contrário, foi um preço muito alto, e nós vemos isso do versículo 17 até o versículo 21. E depois ele traz essa ideia da palavra de Deus nos versículos 22 a 25, que a palavra de Deus é permanente, que a palavra de Deus é ardente, que a palavra de Deus transforma os corações regenerados, e ele então chama a amar de coração uns aos outros, no versículo 22. No capítulo 2, ele começa a mostrar que era necessário eles se despojarem, ou seja, retirarem da vida pelo menos 5 tipos de pecados que ele vai relatar aqui ou descrever no versículo 1, e desejar ardentemente como criança recém-nascida o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Pedro está preocupado com o crescimento espiritual daqueles irmãos queridos, e que por causa das provações, por causa das situações difíceis, poderiam se esfriar ou se perder. Pedro está preocupado com a igreja e quer cuidar da igreja como um pastor, assim como Cristo tinha falado para ele: apacente as minhas ovelhas. E ele está aqui apacentando as suas ovelhas. Ele quer cuidar daqueles irmãos, ele quer o melhor para aqueles irmãos. Ele não quer que aqueles irmãos sofram, mas ele sabe que o sofrimento virá. Nero, que era o imperador romano naquele tempo, estava perseguindo os cristãos. E naquelas regiões estavam trazendo angústias e sofrimentos. Por isso, a partir do versículo 11 do capítulo 2, Pedro começa então a falar para aqueles irmãos que eles precisavam ser submissos. E fala aqui de 5 grupos, e agora o texto que nós lemos no início vai falar do último momento, encerrando este tema do que ele começou aqui no capítulo 2, versículo 11. Que é a ideia da submissão, uma submissão que traz esperança. E por que uma submissão que traz esperança? Primeiro ele diz aqui dos versículos de 11 a 17, a submissão às autoridades, aquelas autoridades, instituições humanas. No versículo 13 ele diz: sujeitai-vos a toda instituição humana. Ele está falando aqui de governadores, de imperadores, de reis, de prefeitos, e que o cristão deveria então se submeter a eles.
mas se submeter a eles, sendo exemplo no procedimento, para que eles fizessem a diferença na sociedade, não fosse igual a todo mundo, mas fosse um exemplo para as pessoas. Versículo de número 12. Ele diz aí também, no versículo de número 14, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Ou seja, aqueles irmãos deveriam praticar o bem para louvor, e assim as autoridades iam louvá-los pelo bom procedimento, pela prática do bem, e ele convoca aqueles irmãos a viverem assim. Ele chama esses irmãos a fazerem a vontade de Deus, no versículo 15, e não usar a liberdade que eles tinham com pretexto para malícia, no versículo 16. Não era este desejo de Pedro, que por causa da liberdade que eles tinham em Cristo, eles deveriam então usar isso como pretexto, mas pelo contrário, renunciar, mesmo tendo toda a liberdade em Cristo, e viver como servo de Deus, e tratar todos com honra, amar o irmão, temer a Deus e honrar o rei, versículo 17. Dos versículos de 18 a 25, ele vai falar de um outro grupo agora, daqueles trabalhadores, que eles também deveriam ser submissos aos seus patrões. E o mais interessante, que colabora aqui com o nosso texto de hoje, do capítulo 3, versículos de 8 a 12, diz aí de não só para os patrões bons, mas também para os patrões ruins. Ele diz no versículo 18, não somente o que for bom e cordato, mas também ao perverso. E eles deveriam agir da mesma maneira, porque isto é grato diante de Deus. E ele repete essa expressão no versículo 19 e no versículo 20, de que vivendo assim, eles estariam então, isto é grato diante de Deus, isso é graça diante de Deus, viver praticando o bem, mesmo que eu receba o mal, Ou seja, ele está ensinando os irmãos a serem submissos às autoridades, aos governantes. Ele está ensinando os irmãos a serem submissos aos seus patrões. Nos versículos de 1 a 7 do capítulo 3, ele está ensinando as esposas a serem submissas aos seus maridos, e os maridos igualmente, no versículo 7, também vivendo a vida comum do lar, sendo submisso a Cristo. Quando nós vemos aqui ele falar das mulheres, sede vós igualmente, ele está se referindo ao exemplo de Cristo, no versículos de 22 a 25 do capítulo 2. Ou seja, a mulher tem que ser submissa ao marido, seguindo o exemplo de Cristo, que calou os seus lábios e ali naquele momento de sofrimento, não abriu a boca para proferir qualquer coisa ali, como o versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. E aqui ele vai falar num relacionamento do lar, de que a esposa, quando tem um marido que não é crente, que não é cristão, ela deveria então não abrir os lábios, sem palavras, versículo 1 do capítulo 3, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ela deveria sim então ganhar o seu marido sem palavras. Um outro procedimento, não com coisas externas, com cabelos bem arrumados, com joias, com vestidos, não, mas com o homem interior, com o ser interior. Ela deveria ser bela por dentro. Não que Pedro estivesse contra as mulheres se vestirem bem, não, mas ele estava vendo ali as mulheres da sociedade naquele momento, mais preocupado com o exterior do que com o interior, e ele está ensinando a igreja, não siga esse exemplo, e pelo contrário, siga o exemplo das mulheres cristãs. E ele vai falar então de Sara, e das mulheres que obedeceram a Deus e obedeceram a seus maridos no Velho Testamento. Então Pedro está falando para serem submissos às autoridades, submissos aos patrões, submissos dentro do lar. E agora, por último, ele vai trazer aqui, dos versículos de 8 a 12, essa submissão dos irmãos, de uns para com os outros. Por isso o título da nossa mensagem aqui é a submissão que traz esperança no cotidiano.
Agora, Pedro não quer delongar em mais áreas da vida, então ele quer agora concluir esse tema, este assunto, colocando de uma maneira geral como a igreja deveria se portar diante da sociedade, diante das pessoas e diante dos próprios irmãos. E ele então traz várias instruções. Diferente de Paulo, Pedro tem o costume de trazer o ensino e logo já partir para a prática, já dizer o que eles têm que fazer. Paulo não, Paulo começa com os seus porquês, os seus pois, os seus portantos, né? E as justificativas e a parte doutrinária, para depois no final das suas cartas dar ali as instruções, faça isso, faça aquilo outro. Pedro não, Pedro durante a carta inteira vai falando o que aqueles irmãos têm que fazer. E ele então, para concluir esse assunto da submissão, ele diz finalmente no versículo 8, finalmente. Então ele está concluindo este assunto. E antes de entrarmos aqui nos pontos que eu quero trazer para que os irmãos guardem esta mensagem, eu quero introduzir aqui dizendo que a verticalidade da nossa fé desemboca na horizontalidade dos nossos relacionamentos. A prova do nosso amor a Deus é nosso amor aos irmãos. Hernandes Dias Lopes diz isso, né? E de fato, é isso que a Bíblia nos ensina. Quando Jesus ali nos evangelhos diz amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo, nós vamos ver os apóstolos agora nos ensinando que os dois estão amarrados. E por que eu estou chamando a atenção para este ponto? Irmãos queridos, eu já ouvi pessoas dizerem assim, o que importa é amar a Deus, o resto, né, deixa para lá. O que importa é amar a Deus. Só que 1 João vai nos ensinar que se eu odeio o meu irmão, eu estou me enganando quando digo que eu amo a Deus. Se eu amo a Deus, digo que amo a Deus e odeio o meu irmão, então eu ainda não entendi o Evangelho do Senhor. Eu ainda não entendi o Evangelho do Senhor. 1 João 2, de 9 a 11, diz assim, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Veja, ele pode até dizer que ama a Deus, mas se odeia o irmão, ele ainda está em trevas. Ele não anda na luz. 1 João 3, de 15 a 18, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Seguir o exemplo de Cristo, como Pedro já falou no capítulo 2. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer dele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. 1 João 4, 11 e 12 diz, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. De forma que a Bíblia vai amarrar o amor a Deus com o amor ao irmão, o amor ao próximo. 1 João 4, 20 e 21 diz, se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Romanos 13, de 8 a 10, diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento,
tudo nesta palavra se resume a amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Nós vemos que tanto Cristo nos evangelhos, como as cartas de Paulo, de Pedro, de João, todas elas linkam ou juntam ou associam o amor a Deus com o amor ao irmão, o amor ao próximo. Não há como dizer que amamos a Deus e não estamos nem aí para o nosso irmão. Não há como dizer, eu amo o meu irmão e não quero saber, eu amo as pessoas e não quero saber de Deus. Estamos nos enganando, somos mentirosos se assim procedemos. E o que Pedro então tem a nos ensinar e que eu quero deixar aqui para os irmãos, para que guardem esses pequenos versículos aqui sobre a questão da submissão e por que ela traz esperança ao coração cristão. Primeiro, dos versículos 8 e 9, nós vemos aí uma submissão diante de todos para receber uma herança. Para receber uma herança. Essa submissão é para a gente chegar lá e receber a nossa herança. Pedro vai começar dizendo aí cinco atitudes que nós devemos ter diante dos nossos irmãos, e aqui ele está se referindo à igreja no versículo 8. Finalmente, então, para concluir aquele assunto, sede todos igualmente, de igual ânimo. Veja que o sede aí, ele repete este verbo para mulheres, sede vós, no versículo 1, né? Ainda que o versículo 7 para os maridos não esteja, mas implicitamente o verbo está ali, maridos, vós igualmente, sede vós igualmente. Os servos, no versículo 18 do capítulo 2, sede submissos. No versículo de número 11, nós temos aí também essa ideia de ser, ou no versículo 13, sujeitai-vos a toda a instituição humana. Poderíamos alterar aqui e colocar sede, sujeitos a toda instituição humana. E Pedro então vai dizer sobre 5 situações ou 5 atitudes para mostrarmos amor ou submissão uns com os outros, assim como Paulo em Filipenses capítulo 4 vai dizer para aquelas 2 irmãs, Sintique e Evódique, ali que estavam tendo ali algumas contendas, algumas divergências, para que elas pensem concordemente. A palavra aí de igual ânimo, a primeira situação ou a primeira atitude aí daqueles irmãos é a mesma palavra que Paulo usa ali em Filipenses 4. É a ideia de concordemente, unanimemente, uniformemente, quando se refere a Cristo. Somos indivíduos e como indivíduos pensamos todos diferentes. E isso não tem nada de errado, né? Cada um tem um pensamento referente a determinados assuntos e determinadas áreas da vida, e isso não há nenhum problema. Mas Pedro está falando aqui, no que se refere a Cristo, devemos ser todos, pensar uniformemente, devemos todos pensar de igual ânimo, não devemos divergir quando o assunto é Cristo. Quando o assunto é se submeter a Cristo, quando o assunto é estar debaixo da autoridade de Cristo, não deveríamos haver entre nós divergência. Por isso, talvez temos várias denominações, né, espalhadas no mundo, por causa de divergências teológicas. Uma vez, pastor Augusto Nicodemos diz que nós deveríamos ser unidos nas coisas primárias, e as coisas secundárias não deveriam nos dividir. E normalmente são as coisas secundárias que nos divergem, que nos fazem separar. Como o batismo é feito, se o culto é dessa forma ou de outra, se eu abrir a igreja para ter o culto ou se eu não abrir. E cada um vai então tendo essas divergências, e um não concorda, o outro concorda. Meu irmão, no que se refere a Cristo, nós deveríamos pensar todos iguais.
de que Cristo é o nosso Senhor e de que não há outro Senhor na nossa vida. Não deveríamos colocar nenhum homem ou nenhuma pessoa no lugar de Cristo. Não deveríamos colocar outro objeto no lugar de Cristo. Ele deveria ser o centro da nossa vida, o centro dos cultos nas igrejas. E assim não haveria divisões, não haveria separações. Ele chama a gente para algo, Ele nos chama para algo muito precioso para os nossos dias. Termos esse relacionamento com irmãos, e esse relacionamento não deveria ser quebrado por causa de divergências pessoais. Ele diz aí também, sede compadecidos. A palavra aqui é a ideia de compaixão, e eu poderia aqui abrir a Bíblia inteira para mostrar sobre compaixões. O número de textos é muito grande com respeito a todos estes 5 pontos que Pedro vai colocar aqui. E com a ideia de compaixão, de misericórdia, Jesus mesmo nos ensinou ali no Sermão do Monte: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós precisamos aprender a ser mais compadecidos com os outros. Nós precisamos ser mais amorosos uns com os outros. Nós precisamos aprender como Tiago diz, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E nós precisamos ter compaixão. Ele vai falar sobre misericórdia aí no 4º ponto, mas se não há compaixão, também não há misericórdia. Os pontos eles vão se ligar, porque quando falta o amor, tudo falta, tudo vai dar errado. Na nossa congregação, nós temos um grupo de WhatsApp da congregação. E nós temos ali exercitado, já faz 2 anos, graças a Deus, que nós estamos trabalhando meditações curtas, de 5, 7 minutos, né, de um capítulo da Bíblia. E alguns dias atrás nós encerramos 1 Coríntios. E até então interessante observar a carta de 1 Coríntios, porque Paulo em vários versículos vai falar sobre contendas e divisões que haviam na igreja de Corinto. A preocupação de Paulo com as contendas e divisões da igreja, com assuntos dentro da igreja local, ali na cidade de Corinto, coisas que os irmãos estavam brigando entre si, e Paulo vai ensiná-los vamos parar com isso. O amor tem que ser o centro. Em 1 Coríntios 13 ele vai falar do amor, é a excelência, é o que vai permanecer no final. Porque sem amor, no capítulo 16 ele vai falar de novo do amor. Tudo que eles fizerem tem que ter o amor, porque sem amor vai ter divergência, sem amor não vai ter compaixão, e nós precisamos tanto de compaixão. As pessoas estão precisando tanto de compaixão, inclusive dentro da igreja. Ele diz aí também fraternalmente amigos, que no grego aqui é uma palavra só, né? Filadelfoi, que significa amor entre irmãos. É a ideia de uma amizade, mais do que uma amizade, mas de um carinho tão profundo, que eu tenho compaixão, de que eu penso igual a ele, de que eu tenho misericórdia por ele. Quando ele não está presente, eu penso nele. Quando eu estou lá em casa, ou como você está aí na sua casa, e você pensa naquele irmão que você não vê, e você ora por ele, você chora por ele. É esse tipo de amor, de fraternalmente amigos, desse cuidado, não de fazer panelinhas e de ter esse fraternalmente amigos, de ter este amor somente com quem eu gosto, mas com todos, com toda a igreja. E é um exercício para a nossa vida isso hoje, é um exercício para nós sermos fraternalmente amigos de todos. Aquilo que Paulo fala em Romanos 12, no que depender de vós, tem de paz com todos. E como é difícil, quando nós não divergimos em algum assunto, quando nós não respeitamos a ideia do outro, e queremos impor a nossa ideia na cabeça do outro, porque a gente acha que é o nosso jeito de pensar é que está certo, e a gente não vai para a luz da palavra, para mostrar
a verdade e como deve ser. Às vezes eu estou errado e ele está errado também. E ter a humildade, como ele vai falar, e o último ponto, ter a humildade de poder chegar e dizer: meu irmão, me perdoa, você estava certo. Ah, meu irmão, como nós precisamos desses 5 pontos aqui. Todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Precisamos disso para nosso relacionamento dentro da igreja. Precisamos disso, como Paulo vai falar em Filipenses capítulo 2 também, tede o mesmo sentimento, considerando o outro superior a si mesmo. Mas a gente não quer considerar o outro superior, a gente quer ser superior na vida do outro. A gente não quer ser servo uns dos outros, a gente não quer lavar os pés uns dos outros, como Cristo fez ali em João 13. Nós precisamos aprender mais sobre de igual ânimo, pensar concordemente, ser compadecidos uns com os outros, ter este amor fraternal uns com os outros, ser misericordioso uns com os outros, ser humilde uns com os outros. Precisamos disso para a nossa vida. E no versículo 9, quando ele diz agora, não pagando mal com mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo foste chamados a fim de receber bênção por herança, ele vai falar agora do relacionamento com inimigos. Ele está pensando aqui nos inimigos, ele está pensando aqui nas pessoas, nos incrédulos, nos não cristãos, fora da igreja. E ele diz aí, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Tem um salmo de Davi que ele vai dizer assim, daqueles que chegavam e diziam para ele, quando ele estava passando por uma situação difícil, e os seus inimigos chegavam e falavam, bem feito. Nós não somos daqueles que falam bem feito para quem está passando uma dificuldade, para quem se deu mal na vida. Nós não somos destes. Aquele que tem Cristo em seu coração, olha para a dificuldade do outro e pede misericórdia de Deus. Mas não diz, está vendo? Eu avisei. Agora vai colher as consequências. Não aponta o dedo. Os cristãos, eles deveriam pensar mais quando proferirem com os lábios injúrias. Pedro já tinha dito isso no capítulo 2, versículo 1, despojando-vos, portanto, de toda a maldade, dolo, hipocrisia, inveja e de toda sorte de maledicência. Para de abrir a boca e ficar dizendo coisas contra as pessoas, mesmo que ele não seja cristão. Mesmo que ele não seja cristão. O que nós temos visto hoje na internet, diante das dificuldades que estão acontecendo, é tantos cristãos não abrindo a boca, mas digitando com os dedos coisas absurdas. Coisas que cristão não deveria fazer. E nós vemos aí pessoas pagando mal com mal, e talvez injúrias por injúrias, não pela boca, porque injúria aqui é a ideia de proferir uma palavra, mas a injúria pelo que andam digitando nas redes sociais. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que retribuir o bem com o mal é perversidade. E nós vimos isso aqui com os servos, que ele fala, servos, sede submissos com todo o temor do vosso Senhor, não somente se for bom e cordado, mas também ao perverso. Aquele que você faz o bem, você está na prática do bem, e o seu chefe vem lá e te faz o mal, né? Ou te manda embora, ou te castiga, ou te coloca lá um monte de serviço que, poxa, você fez a coisa certa, e agora você só recebe o mal. Retribuir o bem com o mal é perversidade. Ele diz também que retribuir o bem com o bem e o mal com o mal é justiça, é querer fazer justiça com a própria mão. Eu recebi o mal, agora também vou querer pagar com a mesma moeda. É querer fazer justiça. Mas ele diz aqui, mas retribuir o mal com o bem é graça. Você receber o mal e no contrário, você retribuir com bem, aquilo que Jesus diz no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem,
A pessoa faz tanta coisa errada, faz tanto mal na sua vida, e você, em vez de retribuir com a mesma moeda, você ora por ela, você abençoa a vida dela, você tenta ajudá-la. E Davi vai falar isso num dos salmos, onde ele diz: eu fiz tanto por eles, eu orei por eles, e eles me pagaram o bem que eu fiz a eles, eles me pagaram com o mal. É assim a vida do crente, sofrimento, mas um sofrimento que traz esperança, pois ele termina o versículo 9 dizendo que: pois para isto mesmo foste chamados. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para viver esta vida que Cristo mesmo disse em João capítulo 15: o mundo vos odeia, e porque odiou a Cristo, vão te odiar também. E nós não podemos esquecer destas palavras de Cristo ali em João 15, mas lembrar que é o Espírito Santo que nos fortalece para todo o mal que nós recebemos, nós retribuímos com o bem, e não com outro mal. É o Espírito Santo. Algumas pessoas, quando nós ensinamos isso para algumas pessoas, e isso já algumas vezes isso já aconteceu, em alguns anos do nosso pastorado, as pessoas dizem assim: ah, pastor, mas é muito difícil fazer isso. Meu irmão, se você estiver com o olho humano, se você estiver com o olhar para a humanidade nossa, é muito difícil. Mas como Paulo vai nos ensinar em 1 Coríntios capítulo 2, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida para me fazer o bem para aquele que me fez mal, porque eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para isso. E ele conclui então dizendo que a fim de receber bênção por herança. E esta bênção por herança, o final disso tudo, eu fui chamado para este propósito, eu fui chamado para retribuir o bem, mesmo recebendo o mal. Eu fui chamado para ser misericordioso, ser humilde, ser compassivo, ser fraternalmente amigo, pensar concordemente. Eu fui chamado para isso, para que no fim eu receba bênção por herança. E que bênção por herança Pedro está pensando aqui? Ele está pensando na bênção final, na bênção do lar celestial. Ele está pensando na vida eterna. É esta herança que ele já falou aqui no capítulo 1, versículo de número 3 e 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Ah, meu irmão, aqueles que procuram, que buscam viver dessa maneira, esses vão receber. Há uma esperança no final de receber esta bênção por herança. De receber essa bênção por herança. Dos versículos 10 e 11, nós temos aí agora a segunda parte, que ele vai dizer aí do Salmo 34, de 12 a 16, que nós lemos no início. Uma submissão diante de todos para ter dias felizes. Pedro não está pensando só no céu. Pedro está pensando aqui na terra também. Pedro está pensando em dias aqui na terra, para ter dias felizes aqui também. Não é dia de angústia, de sofrimento, de choro, mas dias de felicidade também. É possível. E ele diz aí no versículo 10: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes? E você quer? Você quer amar a vida e ver dias felizes? Quem não quer? É até estranho você fazer a pergunta ao contrário, né? Quem quer viver a vida triste e ter dias amargos, sofrimento toda hora? Ninguém quer esse tipo de coisa. Mas ele diz: quem quer amar a vida e ver dias felizes. Então ele vai trazer aqui três atitudes, aonde na primeira ele coloca duas negativas, na segunda ele vai colocar uma negativa e uma positiva, e na terceira ele vai colocar duas positivas. A primeira, duas negativas. Você vai ter que controlar o quê? A sua boca. Refreia a língua do mal. Dá vontade de falar muita coisa. Quando a gente vê
coisas erradas acontecendo. Só que a nossa boca é um mar de discórdia e não vai trazer felicidade nenhuma para a nossa vida. Não vai trazer amor à vida, pelo contrário. Por causa das nossas palavras, nós poderemos correr até risco de morte. Poderemos até correr riscos da nossa própria vida pelas coisas que falamos. Ver dias felizes, então, dependendo das coisas que nós falamos, das palavras que proferimos, poderemos nos dar mal e vermos mais tristeza do que felicidade. E ele diz aí também: evite que seus lábios falem dolosamente. E eu já falei sobre essa questão do dolo aqui no versículo 1 do capítulo 2, né? E quero abrir um parênteses aqui, né? Depois vou passar aqui para o João Marcos para colocar na descrição desta transmissão, né? As nossas mensagens ali também, as pregações expositivas ali, 1 Pedro, do capítulo 1, capítulo 2, para que você possa assistir e aprender um pouco mais sobre esta questão do dolo, ali no capítulo 2, versículo 1, e entender que a nossa boca não deveria ser usada para maldizer as pessoas, para proferir injúrias e coisas mentirosas sobre a vida dos outros. Às vezes nós usamos a língua, usamos os lábios de maneira muito errada. Tiago capítulo 3 vai falar que a língua é fogo, que a língua, um membro tão pequeno pode destruir, né, uma vida inteira, como uma faísca pode botar fogo numa floresta inteira, como um leme tão pequeno do navio conduz um navio gigantesco. Assim a nossa língua. Refreia a língua do mal e os seus lábios de falarem dolosamente. Duas negativas aqui, né? Falar dolosamente e uma língua do mal. A segunda, no versículo 11, a primeira frase: aparte-se do mal e pratique o que é bom. Aparte-se do mal. E Pedro já vem falando disso ao longo da sua carta. Capítulo 1, versículo 14 diz: como filhos da obediência, não vos amaldeis as paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Larga isso. Para com essas coisas que você praticava antes. As coisas que eram daquele tempo em que você não era crente. Deixa de fazer aquelas coisas. Capítulo 2, versículo 11, ele diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a abster-se das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Você sabe aquelas coisas que você gosta tanto, coisas da sua alma, que fazem guerra contra você, você sabe que aquilo é errado, e às vezes, no impulso, no nervosismo, você acaba fazendo. Fazem guerra porque o Espírito Santo fala, não faz. Aí você vai lá e, por um impulso, por um nervosismo, por uma ira, por uma revolta, você vai lá e faz. Meu irmão, quantas vezes a gente se arrepende por não ter dado ouvido ao Espírito Santo. Aparte-se do mal. E aí, no lugar disso, ele coloca o quê? Pratique o que é bom. Pratique o que é bom. E essa frase da prática do bem é outra coisa que Pedro vem falando ao longo da carta. Ele vem falando em vários momentos sobre esta prática do bem, de que nós temos que praticar o bem, mesmo que eles sejam nossos inimigos, mesmo que sejam pessoas que discordam de nós. Precisamos praticar o bem, fazer e não revidar com a mesma moeda, como já falamos sobre isso. E terceiro, busque a paz. Mesma coisa que Paulo também pede em Romanos capítulo 12. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-lo. Quando Pedro usa essa palavra aqui, esse verbo aqui, empenhe-se, faça força. Faça força para ter paz com todo mundo. Não é aquela questão de que, eu busquei, não deu certo, então agora eu tentei, mas ele não quis. Então agora também deixa ele para lá. Não, eu tenho que me empenhar, é fazer força, é insistir, para que eu tenha
uma união, para que eu tenha igual ânimo, para que eu possa ser fraternalmente amigo, para que eu possa ser misericordioso e humilde. Eu preciso me empenhar por alcançar. E Pedro está dizendo que aqueles que buscam isso terão dias felizes. Terão dias felizes. Isso é uma promessa. Enquanto no primeiro ponto, no versículo 9, ele está pensando no céu, ele está pensando aqui também agora no segundo ponto sobre os dias na terra, sobre o nosso cotidiano, sobre o dia a dia, porque é o maior tempo da nossa vida, nós estamos no mundo, nós estamos vivendo no mundo, nós estamos vivendo com pessoas boas e pessoas ruins ao mesmo tempo. Tem amigos maravilhosos, queridos, que nós gostamos de passar o dia, colegas de trabalho, amigos de faculdade, pessoas que pensam parecido conosco e nós gostamos de nos reunir. Isso é muito bom, mas também tem aqueles que você sabe, que você, se fosse possível, você não encontraria, que se fosse possível, você não abriria a boca para falar com ele, que é um desafio muito grande quando você tem que encontrar com ele. Como nós precisamos do Espírito Santo de Deus na nossa vida, conduzindo os nossos passos e dominando a nossa carne, dominando o nosso ser. Pois diante da sociedade, diante de pessoas que não seguem a mesma fé que nós ficamos num desafio muito grande de como lidar com pessoas assim. E Pedro está chamando aqueles irmãos e está também ensinando as nossas vidas de que se nós queremos ter dias felizes, se nós queremos amar a vida e ver dias felizes, como Davi diz no Salmo 34, precisamos então seguir estes passos. E por último, no versículo 12, nós temos aí uma submissão diante de todos para ter a graça de Deus, algo que nós falamos hoje pela manhã também, pois o texto mostra 3 proposições aí, neste versículo 12, interessantes. Primeiro ele diz, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Salmo 1, fala lá do justo e do ímpio, que o caminho dos justos, Deus ali vai cuidar do caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Mas que justo é esse? É aquele que ama a lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. É aquele justo que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Esse é o justo. E sobre estes, que são estes mesmos que querem amar a vida, que querem ver dias felizes, que querem receber a bênção por herança, que foram chamados, como Pedro vai dizer, estes são os justos em quem os olhos do Senhor repousam. Estes são os justos que procuram viver a vida sem pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Estes são os justos que o Senhor repousa os seus olhos, são estes que empenham em alcançar a paz, em buscar a paz, que se apartam do mal, que querem uma vida diferente, que querem a prática do bem, que buscam por esta prática. Os olhos do Senhor repousam sobre estes, que ele chama aqui de justos, seguindo o Salmo capítulo 34, versículo 16. E a segunda proposição da graça de Deus aqui não é só os olhos do Senhor repousando. A ideia dos olhos do Senhor repousando aqui também nos faz lembrar aqui da bênção araônica, ali em Números 6. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor faça resplandecer o teu rosto e te dê a paz. Os olhos do Senhor repousam, e a ideia de repousar aqui é algo que traz descanso e alívio para as nossas almas. Ah, meu irmão,
Nós precisamos ser esses justos, nós precisamos ser esses chamados, nós precisamos ser estes que procuram amar a vida e querer dias felizes, mas que há um preço a ser pago, há uma vida diferente a buscar para ser encontrado em paz com Deus e com as pessoas no nosso cotidiano. Os olhos do Senhor repousam sobre estes. A segunda proposição para a graça de Deus, nós vemos aí na segunda frase que diz: e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. No meio do sofrimento, no meio da adversidade, você pode orar e Deus vai atender. Deus vai ouvir, porque os seus ouvidos estão abertos ao clamor dos justos. Você pode orar que Deus vai te atender. Os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas para estes justos, para estes que buscam viver desta maneira, para estes que no desafio do cotidiano, no desafio do relacionamento com as pessoas, se veem, às vezes, em circunstâncias que, às vezes, o ímpeto ou a ira, o nervosismo, a carne toma conta. E nós precisamos colocar diante de Deus: Deus, toma conta da minha vida, não deixa que a carne tome conta de mim, mas que o teu Espírito me conduza. Eu posso orar e Deus vai ouvir. Os seus ouvidos estão abertos à súplica dos justos. E os justos são estes que querem o bem, que estão na prática do bem, que não pagam mal por mal, que buscam a paz, que querem estar de bem com todos, seja um irmão da igreja ou seja uma pessoa incrédula. Estes são aqueles que Deus ouve e que Deus atende à sua súplica. E por último, ele termina o versículo 12, na terceira proposição aqui da graça de Deus, mostrando também que o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males, para fechar o assunto de vez e dizer para aqueles irmãos: vocês querem continuar na prática do mal? Ok, Deus também vai virar o rosto para vocês. Aquilo que nós vimos hoje pela manhã no livro de Ezequiel, capítulo 8. Se vocês querem continuar na prática do mal, na prática do pecado, eu também não vou ouvir a oração de vocês, não vou atender vocês, pelo contrário, vou punir vocês. Nosso Deus é um Deus santo, amoroso, bondoso, mas também é um Deus justo, severo, e um Deus soberano, e que quer que os seus filhos vivam a santidade como Ele é santo, como capítulo 1, Pedro já disse isso no versículo 16, sede santos como eu sou santo. Quer viver na prática dos males? Quer continuar na maldade? Quer continuar na maledicência, como capítulo 2, versículo 1, e ele diz? Quer continuar abrindo seus lábios dolosamente? Ok, o rosto do Senhor está contra quem continua nessa prática. O rosto do Senhor está ausente, o rosto do Senhor está virado para estes que continuam na prática do mal. A Bíblia é muito clara em vários textos da Bíblia, em vários momentos, em vários versículos, nos mostrando esse duplo cenário. O cenário daqueles que são justos, de que querem viver a vida com Deus, de que querem viver uma vida piedosa, uma vida de amor ao próximo, e uma vida daqueles que querem continuar na prática do mal, na prática do pecado, na prática errada da vida, e ainda querem que Deus abençoe. Não vai ter, infelizmente, ou felizmente, e isso também é graça de Deus. Por que é graça de Deus? Porque mostra um Deus justo, um Deus reto, que se compadece daquele que suplica e que quer uma transformação de vida, mas que também traz juízo e sentença para aquele que não quer, para aquele que não quer mudar, para aquele que não quer uma mudança de atitude. E Pedro sabe muito bem
do que Deus está trazendo aos corações da igreja ali naquele momento e para nossos dias hoje. Visto que quando nós observamos tantas coisas acontecendo ao nosso redor, a gente não precisa nem sair de casa para ver os males que andam acontecendo. É tanta perversidade, tanta maldade. O mais triste de tudo é quando nós descobrimos depois que aquele que praticou tal maldade diz que acredita em Deus, diz que vai na igreja. Isso traz uma vergonha, não vergonha para mim, mas uma vergonha para o nome de Cristo. Pois aí vem a generalização de todas as coisas, aonde os outros vão, quando nós chegamos diante da sociedade dizendo, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou presbiteriano, as pessoas vão dizer, nossa, então quer dizer que você faz o mal, porque nos associam com aqueles outros que fizeram maldades. Generalização é um mal desse século, aonde um faz, todos levam a culpa. E se esquecem que no meio da sociedade eu tenho tanto uma pessoa boa como uma pessoa ruim. Eu tenho tanto um médico bom como eu tenho também um médico ruim. Eu tenho um advogado bom e eu tenho um advogado ruim. E eu tenho um pedreiro bom e eu tenho um pedreiro ruim. Um pintor bom, um pintor ruim. Eu tenho sempre, em qualquer atividade, eu tenho sempre uma criança bem educada, né, e que se porta bem, mas eu tenho também a outra criança que é terrível. Eu tenho pessoas, eu tenho jovens, eu tenho adultos, que são pessoas de boa índole, de bom caráter, mas também tenho aqueles que são mau caráter. E agora, por que no meio evangélico, quando a gente fala do nosso compromisso com Deus, quando a gente fala da nossa postura diante da Bíblia Sagrada, que nos ensina a ser uma pessoa diferente no meio da sociedade, nós encontramos então pessoas que nós não deveria existir, o crente bom e o crente ruim. Mas a verdade é que Jesus mesmo já nos alertou que isso aconteceria. Mateus capítulo 13, quando ele fala das parábolas, ele diz lá sobre o joio e o trigo. Ele fala do joio que cresce junto com o trigo. Ele fala também da parábola dos peixes bons e os peixes ruins, que depois vão ser separados. Que tipo de pessoa nós queremos ser nessa sociedade, no nosso cotidiano? Nós precisamos nos submeter diante das pessoas e ter uma prática diferente quando nos deparamos com situações em que nós precisamos praticar o bem e não o mal. Lembrando que se nós submetermos, receberemos a herança. Se nós nos submetermos à palavra de Deus, nós teremos dias felizes. Se nós nos submetermos, teremos a graça de Deus, das nossas orações respondidas, do olhar de Deus para nós com zelo, com carinho, com amor e com bênção sem fim. Que Deus nos abençoe e nos ajude, porque o que Pedro está nos trazendo é muito visível hoje em dia, é muito claro sobre aquelas pessoas que continuam na prática do mal, daquelas pessoas que se dizem cristãs, que dizem buscar a Deus, mas que no dia a dia continuam enganando os outros, quando na verdade deveriam praticar o bem, continuam mentindo, continuam não cumprindo os seus compromissos, não seguem a palavra de Deus e depois no domingo estão levantando mãos e adorando ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude pelo seu Espírito Santo a olharmos as situações da nossa vida, a observarmos, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja em casa com os vizinhos, a gente possa olhar as situações da vida e quando nos depararmos com situações que vão exigir de nós praticar o bem, que estejamos prontos a praticar realmente o bem, e não nos eximir da prática do bem.
E não pagar o mal com o mal, mas buscar a paz, se empenhar por alcançá-la. Buscar refrear a língua quando aquele nervosismo, aquela ira subir. Refrear a língua é segurar ali, para que Efésios capítulo 4 seja então cumprido na nossa vida, de que irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Para que os nossos lábios não falem dolosamente, para que a gente se aparte do mal, se aparte das paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma. São todas palavras que Pedro vai nos trazer aqui e que precisamos avaliar a nossa vida e estarmos do lado certo, do lado daqueles que praticam bem, porque este lado é o lado que nos traz esperança e alegria e felicidade para a nossa vida, seja no céu ou seja aqui na terra. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, Pai, te pedindo primeiramente perdão pelos nossos pecados. Perdão, ó Deus, pelas vezes que, diante de situações, ó Deus, que nos causaram a vontade de fazer o mal na vida das pessoas, no nosso cotidiano, no dia a dia. Ó Deus, que o Senhor nos perdoe pelas vezes que nós demos vazão a este mal. E realmente praticamos o mal, quando deveríamos praticar o bem, mesmo recebendo o mal. Deus, o Senhor sabe como o nosso coração tem encontrado dificuldade nisso. Por isso, ó Deus, que a Tua palavra seja mais poderosa do que o nosso coração humano. E que o Teu Espírito, ó Deus, provoque em nós transformação de tal maneira que não venhamos mais a enxergar como algo difícil, mas pelo contrário, quando nós nos encontramos cheios do Espírito Santo, isso se torna algo fácil. Se submeter se torna algo fácil, porque o Espírito Santo conduz a nossa vida. Que assim, ó Deus, o Teu povo seja então um povo que faz a diferença na sociedade, aonde todos louvam pela prática do bem, e não a igreja seja escandalizada por causa da prática do mal. Deus, livra-nos de atitudes assim, e nos dá, ó Deus, dias felizes, cheios da graça do Senhor, aonde o Senhor repousa sobre nós o Teu rosto, e ouve as nossas súplicas. Em nome de Jesus, amém.